Qual o poder de um vídeo, né? Ontem eu tava flipando no TikTok e me deparei com um vídeo sobre a gourmetização. As pessoas começam a gourmetizar determinadas coisas na culinária. E isso é muito verídico, né? Existem vários processos aí que as pessoas fazem para gourmetizar o produto e eu me identifiquei bastante, porque há 9 anos atrás eu estava numa situação muito ruim. E uma das formas que a gente encontrou para sair da situação que eu estava foi vender trufa na rua. Gente, eu não sou um cara com habilidades culinárias, tá? Vou falar bem real para vocês. Isso aí é mais para da minha esposa. Mas ela deu a ideia, falou, não, vamos fazer alguma coisa para vender, eu sei cozinhar, eu sei fazer, você vende, eu preparo. E logo de cara eu já topei a ideia, porque eu sou desses mesmo. E, gente, tava na merda mesmo. Na época eu ganhava um salário mínimo, tá? E não tinha condição de manter as despesas de casa, tava tudo muito ruim. Então a gente começou a vender, ela falou o que ela precisava, eu fui atrás, fui direto, entrei em umas lógicas, né? Porque eu já tinha tido loja, eu tinha um pouco de noção da vida. Fui atrás dos distribuidores, fui atrás dos lugares onde eu conseguia comprar certos produtos em quantidades maiores, né? Aí comprei as forminhas, comprei chocolates. Nossa, eu comprei chocolate de muitos quilos, assim, sabe, gente? Porque era mais barato. Então eu fiz a conta que se eu vendesse e tal, fiz toda uma planilha de cálculo que inclusive vocês podem aprender a fazer aí no canal Aprendiz de Confeiteiro. Isso ajuda muito. Depois que eu fiz toda a planilha de cálculo, eu fiz a avaliação de custo e defini o meu preço médio do produto. E aí eu saí pra rua para começar a vender. E aí a coisa começou a ficar complicada, porque você passa o dia inteiro no sol, queimando, um calor danado, você não vende nada, você fica, sabe, andando para um lado pro outro, andando para um lado pro outro. E durante 3 dias eu andei por praticamente toda a cidade vendendo essas trufas e não tinha um resultado muito bom. Por quê? Porque eu ficava toda hora em deslocamento, então o resultado não era tão positivo. Às vezes de manhã eu chegava a vender 8, 9, às vezes não vendia, sabe? Tava uma situação muito estranha. E então eu parei para fazer uma análise de dados, que era uma coisa que eu sabia fazer. Falei, bom, peraí, deixa eu avaliar meus dados aqui. Quais horários que eu vendi melhor? Quais são as regiões onde eu tive maior ponto de interesse? De repente eu concluí que era possível de estabelecer um único lugar para realizar as vendas e otimizar elas ao máximo. Para vocês terem uma ideia, agora eu não lembro a quantidade certa de bombons. Eu levava um caixão desses térmicos cheio, sabe? Cheio. E eu praticamente vendi ele inteiro. Na época, tirando os custos operacionais, eu estava conseguindo fazer quase 4 mil reais no mês vendendo trufa. E, gente, não tinha Pix, sabe? Não tinha Pix, eu não tinha maquininha de cartão, então era tudo no dinheiro. Pra vocês terem uma noção de como era mais difícil de vender do que hoje. Porque hoje as pessoas, mesmo não andando com dinheiro, porque naquela época você ainda se dava mal com isso, né? Mas assim, as pessoas mandam Pix, elas têm outra maneira de pagar vocês. Pode ter maquininha, você pode usar seu celular para fazer recebimento, é muito mais prático do que era naquele período. Então eu estabeleci uma região, estabeleci um lugar e criei uma estratégia. Então eu comecei a fazer esse montante de dinheiro vendendo, sem largar o emprego que eu tinha, por 1 hora ao dia, de segunda a sexta só. Eu não estava mais vendendo nos finais de semana, no período de manhã antes do trabalho, pós-trabalho. Não, eu tinha definido um foco, analisei meus dados, encontrei um ponto de estabelecimento, uma região onde eu tinha melhor assertividade, criei uma estratégia de oferta, utilizei a estratégia de oferta e consegui criar uma receita baseada em 1 hora de atividade por dia. No final das contas, eu estava ganhando mais dinheiro vendendo trufa 1 hora por dia do que eu ganhava trabalhando de segunda a sábado o mês inteiro. Então, assim, ter conhecimento só dá certo se você aplicar. É lógico que você tem que levar em consideração fatores variáveis, como essa questão da confecção do produto, margem de custo, precificação. Segundo ponto, definição da estratégia. O que eu fiz no primeiro momento? Eu saí vendendo, galera. Eu saí vendendo igual quase todo mundo faz. A gente só vai anunciando. Mas depois você percebe que você precisa descobrir aonde é o seu local de anúncio. Qual é a melhor região? Qual o teu melhor horário? Qual o teu melhor período de fazer aquilo? Não necessariamente estou falando de horas físicas, mas isso também pode contar para o teu anúncio. Então assim, fica a experiência.
Primeiro, nunca tenha vergonha. Primeira venda que eu fiz, eu temia mais que varabamba. Vender na rua não era uma experiência que eu tivesse tido antes, mas deu muito certo. E isso fez com que, putz, eu ganhasse até alguns pesos depois, pela quantidade de lanche que eu comecei a comer, gente. A quantidade de dinheiro era obscena pra mim. Eu tava ganhando um salário mínimo, por favor, né? Mas, gente, é assim, sabe? A vida da gente tem várias reviravoltas e é importante você, às vezes, apresentar isso para as outras pessoas e entender que não é tudo flores.